E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aí ao canal 5 volts, dando continuidade aí aos nossos estudos das operações lógicas, né? No último vídeo a gente falou sobre a operação AND e hoje a gente vai falar sobre a operação OR, também conhecida em português como operação OU, né? Ou uma entrada é verdadeira ou a outra entrada é verdadeira, a saída então vai ser verdadeira. Então a operação OR, aqui do inglês ou, ela pode ser, né, aplicável de diversas formas aí na eletrônica, de forma virtual, na automação, independente aí da área. Aqui eu coloquei alguns exemplos que representam a operação ou OR, né? Então a primeira delas é basicamente, né, considerando aí as portas lógicas. Então, a primeira forma aí de representar a operação OR. Veja, aqui eu tenho um símbolo, esse símbolo é o símbolo padrão americano, padrão ANSI, esse símbolo é o mais comum aí na eletrônica, a gente vai encontrar aí em circuitos simulacionais, na eletrônica no geral, essa simbologia ANSI, ela é mais comum. Na área industrial, né, de automação, instrumentação, a gente encontra mais essa simbologia padrão IEC, né, que vem da norma europeia. Nesse caso aqui, veja, da mesma forma aqui de cima, eu tenho entrada 1, entrada 2 e saída. Essas representações que eu fiz aqui, eu estou considerando duas entradas, mas nós poderíamos ter N entradas, né? O número não necessariamente deveria ser apenas de duas, poderia ser N entradas. A relação é a mesma. Só que aqui, ao invés de usar um operador, um símbolo específico, a gente está utilizando, né, esse símbolo, né? Foi utilizado esse símbolo maior igual. Então, se uma das entradas forem verdadeiras, ó, igual a 1, a saída vale 1. Agora, se as duas entradas forem 1, então é como se eu tivesse uma condição de um valor maior que 1. A saída também vai valer 1. Então, para que eu tenha 0, eu tenho que ter 0 e 0 nas duas entradas para que a saída seja 0. Então, esse é o símbolo usado tipicamente em lógicas de CLP, de controladores, mais comum aí, IEC. Trazendo agora para contatos, né? Contatos aí, vamos considerar que seria a segunda forma, vou escrever aqui, ó, segunda forma de representar. Aqui eu coloquei fase e neutro, mas é um circuito elétrico, né? Um circuito elétrico poderia ser mais 12 terra, 24 ou 220 fase, 380, independente, é um circuito elétrico. Veja que agora os contatos estão em paralelo. Então a operação OR, os contatos são em paralelo. Na operação AND, os contatos eram em série. Aqui a gente tem um paralelo. Por que isso? Porque se esse contato for fechado ou esse contato for fechado, a lâmpada vai ligar. Basta fechar um dos contatos para a lâmpada ligar. Então, uma operação OR é uma operação paralela nesse caso, certo? Se um dos contatos forem fechados, a lâmpada vai ligar. Da mesma forma, a gente tem essa representação no ladder, né? Eu vou considerar aqui como a terceira forma de representar. É uma forma bem similar a de contatos, né? Porque o ladder é uma linguagem de contatos, é uma linguagem voltada mais para equipamentos industriais, né? Para CLPs. Aqui no lugar do contato eu coloco esse símbolo, que é o capacitor, parece um capacitor, né, esse símbolo, que é um contato aberto. Se tivesse uma barra na diagonal, seria um contato fechado. Então, se a entrada 1 ou a entrada 2 ficarem verdadeiras, eu deixo essa linha verdadeira energizando a bobina aqui representada por esse abre e fecha parênteses aqui. Ok? No mundo virtual, como seria isso? Eu coloquei aqui um exemplo da linguagem C, poderia fazer um exemplo com uma outra linguagem. Vamos considerar aqui a quarta forma de representar uma operação OR, né? Veja que aqui em C eu faço um se, que é um teste condicional, se a entrada 1 for igual a 1, ou esse elemento aqui, ó, é o meu operador OR, né? O meu operador OR aqui na lógica. Esse barra. Isso vai depender da sintaxe da linguagem, né? Se for pegar um Pascal, uma linguagem mais antiga, ou uma linguagem mais nova, igual o Python, isso pode variar, né? Isso vai depender da sintaxe. Então, se E1 for 1, ou E2 for 1, a saída vai para 1. Esse ponto e vírgula faz parte da sintaxe também, aqui é uma atribuição. Veja que aqui igual, igual é uma comparação, isso aqui não é uma atribuição. Bom, se essa condição não for verdadeira, se a entrada 1 não for 1
e se a entrada 2 não for 1, quer dizer então que as duas entradas é 0. Eu caio nessa condição do else. Se não, a saída é igual a 0. Então essa seria uma forma de representar aí a níveis de linguagem de programação. Em eletrônica, né, eu coloquei aqui ó, em circuitos. Em eletrônica, eu coloquei aqui duas formas, existem inúmeras outras, usando outros componentes, mas eu coloquei aqui para ilustrar. A primeira com BJT, né? Vamos chamar aqui então de quinta forma de representar, usando aí BJT. Veja, eu tenho dois transistores. Esses transistores eles estão com o coletor em paralelo e o emissor em paralelo. Eles estão em paralelo. Então essa lógica é um paralelo. E o transistor está representando um contato. Os terminais de potência, coletor e emissor, são terminais que representam contatos, né? Esses contatos estão em paralelo. Então se eu tiver 0 e 0, os dois transistores vão se comportar como chaves abertas. Se eles se comportam como chaves abertas, essa tensão, que é o VCC, que seria nível lógico 1, né, não vai aparecer no emissor desse transistor nem no emissor desse. Então, essa tensão de saída, da minha saída S, ela vai vir da onde? Essa referência? Do terra. Esse terra aqui ó, é 0 volts. Né? Então, eu vou ter 0 volts na saída, nível lógico 0. Então, 0 e 0 eu tenho 0. Agora, se uma das entradas forem acionadas, o que vai acontecer? Um dos transistores vai ligar, ou os dois transistores. Então, quando o transistor liga, né, ele fecha, trabalha como uma chave fechada. Nesse caso aqui, que é uma aplicação como chave. Esse ponto fica com o mesmo potencial desse, ou com um potencial muito próximo. Então, esse VCC vai aparecer aqui se o Q1 ligar. Se o Q2 ligar, esse VCC vai aparecer aqui na saída. Então, se eu tiver 1 em uma das entradas, a saída tem 1. Ou se eu tiver 1 nas duas entradas, a saída vai ter 1. Os transistores em paralelo. Lembrando que esse transistor, né, ele é NPN. Eu preciso de um sinal positivo em relação ao emissor para acionar o meu BJT. Por fim, a gente tem aqui, né, o circuito com diodo, né, que a gente vai considerar aqui sendo a sexta forma aí de representar uma operação. Lembrando que eu poderia ter muitas outras entradas, né? N entradas. Veja o quão simples é representar com diodos. Se os diodos estiverem com 0 aqui ó, no anodo, o diodo está polarizado reversamente. Ele se comporta como uma chave aberta. Se eu tenho 0 aqui, esse diodo está reverso. Se eu tenho 0 aqui, esse vai estar reverso. Então, os diodos estando reverso, é como se esse ponto aqui ó, não existisse. Então, na saída eu vou ter aqui 0 volts, né? Lembrando que aqui ó, eu tenho 0 volts, que é o meu ground, meu GND, minha referência. Se um dos diodos receberem potencial positivo no anodo em relação ao fechamento no 0 do catodo, o diodo polariza diretamente, chave fechada, é claro, eu vou ter uma queda aqui, se for um diodo de silício, muito pequena, então essa tensão aqui vai aparecer aqui. Né, menos essa queda aí que se a gente considerar os diodos ideais, a gente considera que E2 vai aparecer aqui. Então, se E1 ou E2 forem 1, estiverem com nível lógico 1, a saída vale 1. Por fim, a tabela verdade aqui, então, para resumir o que a gente falou, se a gente pudesse resumir a informação mais importante, numa OR, né, o que eu devo considerar numa operação OR? Eu devo considerar que se eu tiver 1 em uma das entradas, ou nas duas, a saída vai ter 1, a saída vai ser verdadeira. Para eu ter 0, eu tenho que ter 0 nas duas entradas. Ok? Assista os outros vídeos, né, que a gente explica as outras portas lógicas, né, para você estar inteirado aí, né, de todas as operações.